Fazer aqui mais um exercício agora de dinâmica. É preciso deslocar uma máquina de 200 quilos. Vamos anotar aqui já. Massa, 200 quilos, por alguns metros. Esta é submetida a uma força. Bom, não falo aqui quanto que é a força, né? Uma força. Sabe-se que o coeficiente de atrito entre o piso e a máquina é de 0,85. Ele não fala para mim aqui qual que é o tipo de atrito, se é dinâmico, estático, então só vamos colocar aqui o coeficiente de atrito 0,85. Qual a força necessária para colocar a máquina na iminência de movimento? E ele me dá a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, levando em consideração força de atrito estática e força de atrito dinâmica, tá? Fazer um gráficozinho aqui embaixo, um pequeno gráfico. Digamos que você aqui seja força, tá? Você aqui pode ser o deslocamento, mas ele nem vai importar muito agora. Digamos que você comece a aplicar uma força, deixa sem deslocamento aqui, senão vai ficar mais confuso, só a força por enquanto. Aqui no eixo 0 você começa a aplicar uma força, tá? Vai aplicando e essa máquina não se move, não se move, não se move. Chega um ponto, que seria aqui, por exemplo, bem aqui, ó. Ela, sei lá, uma força qualquer, né? De uma intensidade qualquer, ela se moveu. Pensa que você está tentando arrastar aquele seu guarda-roupa de madeira pesado lá no seu quarto que está no chão, né? E você está tentando movê-lo para um pouco e você começa a fazer uma força, uma força, uma força e até que de repente ele se move. Você vai perceber que a partir do momento que ele começou a se mover, essa tua força aqui, ela vai diminuir um pouquinho. E aí você então consegue deslocar com um pouco mais de facilidade esse teu móvel, tá? E isso aqui significa o quê? Que esse pico aqui é o coeficiente de atrito estático, ou seja, a força necessária que você precisa aplicar sobre o corpo para vencer aquela estática. A partir do momento que você vence a estática, entra em ação o atrito dinâmico, que é menor, normalmente, né? Normalmente não, ele é menor do que o atrito estático. O atrito estático é maior do que o atrito dinâmico. É mais fácil você empurrar já uma coisa que está em movimento, né? Imagina um carro, você vai precisar empurrar o seu carro, aquele carro de manhã o motor não pega, ele está frio, você precisa dar um tranco nele, só pode, né? Enfim, você tem que empurrá-lo, ele está num plano, você vai aplicar uma força muito grande, existe o atrito do pneu com o solo, e quando você, então, coloca esse carro em movimento, parece que fica mais fácil, conforme ele vai ganhando a velocidade ali, fica mais fácil você empurrar. Então o atrito estático foi vencido, entra em ação estático-dinâmica. E se porventura essa força aqui for diminuindo e ela ficar inferior ao limite desse atrito dinâmico, esse carro ele vai parar de novo, esse móvel ele vai parar de novo, e aí novamente você vai precisar vencer o atrito estático para chegar na zona ali do atrito dinâmico e então botar o corpo em movimento. Bom, feitas essas considerações, vamos fazer o desenho aqui do que está acontecendo. Nós temos uma máquina, e essa máquina ela tem uma massa de 200 quilos, e você aplica uma força nesse sentido, não foi falado qual é o valor dessa força, e em consequência você tem do outro lado aqui a força de atrito, eu não vou falar que vou falar que é o estático, tá? É o estático. Eu tenho que vencer esse atrito estático para colocar essa máquina aqui em movimento. No outro eixo, aqui a gente está falando do eixo X, no outro eixo Y nós temos a força normal agindo e a força peso agindo aqui também. Elas estão em equilíbrio, porque senão essa máquina sairia voando. Ou então ela se enterraria aqui no chão, enfim. Mas elas estão em equilíbrio, estão se anulando. O peso vai ser igual ao normal. Muito bem. A força de atrito, nós vamos fazer aqui o cálculo. Força de atrito
estático vai ser igual ao μ vezes a normal. Ok? Normal nós não temos ainda, mas nós temos aqui a massa. A massa é 200 vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso é de 2.000 newtons. Logo, se o peso é igual a normal, então ambos são igual a 2.000 newtons. Dessa forma, a minha força de atrito estática vai ser igual a 0,85 vezes a normal, que é 2.000. A minha força de atrito estática, 0,85 vezes 2.000, 1.700 newtons. Opa, que número feio. 1.700 newtons. Essa é a minha força de atrito estática. Muito bem. Qual a força necessária para colocar a máquina na iminência de movimento? Ou seja, qual a força necessária que eu tenho que fazer para vencer esse atrito aqui? O mínimo, né? Para deixá-la na iminência de movimento. Ora, é a própria força de atrito estática. Ou seja, a minha força, ela tem que ser, essa força, né, tem que ser maior do que a minha força de atrito estática, que no caso é igual a 1.700 newtons. Ou seja, se eu aplico 1.700 newtons, está na iminência de movimento, mas não moveu ainda. Qualquer força maior aqui, qualquer unidade de força maior que eu aplique aqui, aí sim eu venço a força de atrito estático e aí eu consigo mover essa minha máquina para onde eu preciso. Tá ok, gente? Espero ter ajudado. Obrigado.